Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana e eu vou estar dando continuidade ao assunto sobre os ciclos biogeoquímicos. Nas aulas passadas a gente deu uma introdução a respeito deles e a gente entendeu a definição, a importância e o que há de semelhante entre um e o outro. A partir dessa aula agora a gente vai estar aprofundando no estudo de cada um dos ciclos, dos elementos que são considerados essenciais para o sustento da vida. Então, primeiramente, a gente vai estar abordando a respeito do ciclo da água. Então, para a gente entender o ciclo da água, a gente tem que compreender a importância e relevância das funções de cada uma das propriedades desse elemento. Então, a água ela é o solvente universal que transporta nutrientes, possibilitando os processos biológicos e bioquímicos no meio aquoso e também nos organismos vivos. Ela apresenta alta constante dielétrica, aumentando a solubilidade de espécies iônicas e a ionização em solução. Ela apresenta alta tensão superficial e isso controla fatores fisiológicos e fenômenos de superfície. Por exemplo, quando também a gente vê imagens de animais andando sobre as águas, principalmente os insetos, a gente pode ver que também essa propriedade é bem relevante para o comportamento, sustentando a cadeia alimentar do meio ambiente. A água tem a transparência em comprimentos de onda nas regiões do visível e em parte do ultravioleta. Isso dá a aparência incolor nela e isso permite a incidência da luz necessária para a ocorrência de processos fotossintéticos abaixo da superfície dos corpos d'água, ou seja, na zona eufótica, que é a zona onde há o alcance da radiação solar. Lembrando que a maior parte do oxigênio que nós respiramos não provém dos ambientes terrestres, mas sim principalmente dos ambientes aquáticos, especificamente marinhos, por conta da alta produção primária, e ambiente marinho porque a água do mar ela tem muito maior transparência do que as águas costeiras e continentais. Outra coisa é que a densidade máxima ela é alcançada a 4 graus, permitindo a flutuação do gelo e circulação vertical de nutrientes na coluna d'água. Percebemos que quando a gente vê fotos de lagos congelados em regiões de temperaturas bem frias, como por exemplo na Antártica, no Ártico e em países considerados nórdicos e tudo mais, a gente vê que na verdade os lagos eles não ficam totalmente congelados. O oceano Antártico, por exemplo, e Ártico não fica totalmente congelado. E isso possibilita a vida a continuar mesmo naquelas condições extremas. E também tem a circulação dos nutrientes que são extremamente necessários para o sustento da base alimentar dos seres vivos. A água apresenta o alto calor de evaporação, que controla a transferência das espécies iônicas. Também alto calor latente de fusão, que estabiliza a temperatura num ponto de congelamento, e a alta capacidade específica, que isso é extremamente relevante para os organismos vivos, incluindo nós mesmos. Por isso que, mesmo, por exemplo, em temperaturas muito altas e muito baixas, nosso corpo ainda mantém a temperatura média dele. Por isso que também é muito preocupante quando nós temos febre, porque quando tem a temperatura, ela alcança o limite que algumas enzimas que são muito específicas para algumas funções bioquímicas no nosso corpo, quando alcança esse limite, entra em colapso todo o funcionamento. E a água, ela justamente está aí para isso, para poder controlar a nossa temperatura e poder possibilitar a ocorrência dos processos que nos sustentam. Essa tabelinha aí no slide, que estou mostrando agora, ela foi uma conjuntura elaborada pela Agência Nacional de Águas em 2018. Na verdade, ela publicou em 2019, mas são os volumes de água no Brasil em 2018. Percebe-se que cada um desses processos, eles fazem parte
de alguma forma, do ciclo hidrológico. E esse valor é uma média. Percebe-se que a precipitação ela é o processo que mais abastece água para o Brasil. E a gente percebe, por exemplo, que tem outros processos, como a evapotranspiração, a entrada e saída para outros países, obviamente, porque nosso país faz fronteira com outros, as águas subterrâneas, que são os lençóis freáticos, a vazão gerada, volume dos reservatórios, que nós temos muitos aqui no Brasil, e as saídas para o oceano. Então, nós percebemos que a água está bem distribuída em diferentes compartimentos no Brasil e cada um tem a sua importância. Agora, vamos adentrar nos processos que estão envolvidos no ciclo hidrológico. Primeiramente, a evaporação. É basicamente a água passar do estado líquido para o gasoso. Depois nós temos a condensação, que é quando esse vapor d'água se esfria ao ponto de se acumular na atmosfera, e com isso ele forma gotículas que vão se acumulando e elas consequentemente vão se transformando em nuvens. A evapotranspiração é quando os animais e as plantas eles transpiram, incluindo nós, e isso é liberado para a atmosfera. Depois nós temos a precipitação, que é quando as nuvens elas se tornam tão pesadas que elas não conseguem mais se sustentar. E aí, dependendo do clima da região, elas caem ou em forma de gotas, cristais de gelo, granizo, orvalho ou neblina. Temos também a interceptação, que é quando a água evapora antes dela chegar na superfície da terra. Então, a gente vê principalmente quando a água ela fica retida nas copas das árvores, nas plantas, e com isso, essa água fica retida e ela evapora antes dela alcançar o solo ou até mesmo os corpos hídricos, os oceanos, os rios, os lagos e assim vai. Também temos a infiltração e a percolação, que é quando a água que cai na superfície da terra, ela penetra no solo e ela alcança o lençol freático. Ressaltando uma diferença, que a infiltração é a água infiltrando no solo, no subsolo. A percolação é quando a água ela sai do solo e abastece o lençol freático. Também ocorre o escoamento superficial, na verdade, que é quando a água ela escorre pela superfície da terra e também na parte interna do solo. E isso, consequentemente, abastece os rios, os lagos e também ela deságua finalmente nos oceanos. Então aqui a gente vê uma figura que representa um resumo a respeito do ciclo da água. Então, basicamente, todas as superfícies que apresentam água sofrem com a evaporação, quando a luz do sol alcança, e aí ocorre a evaporação, posteriormente a evaporação e a evapotranspiração também. Consequentemente, logo após ocorre a condensação, precipitação, e aí vai, ou escoamento, ou interceptação. Então, a gente vê aqui nessa figurinha que tem uma média, mais ou menos, do ciclo anual da taxa da transferência da água de um compartimento, de um processo para outro. Então, precipitação tem um determinado nível de transferência de água, precipitação, escoamento, fluxo atmosférico. Essa outra tabelinha também abaixo da figurinha, eu trouxe os 4 principais reservatórios de água que nós temos. Então, a atmosfera, rios e lagos, que são os corpos hídricos continentais, oceanos e a água intersticial, que é a água que fica retida no solo. Vemos que a quantidade de água é maior nos oceanos, o seu fluxo também é maior nos oceanos, entretanto, o tempo de residência é maior no solo, ou seja, o tempo que a água fica parada no compartimento. E nós vemos que, por exemplo, na atmosfera, por essa questão da precipitação ela ocorrer e a evaporação também, nós vemos que o tempo de residência é muito pouco da água na atmosfera. Então, vamos agora para os impactos antropogênicos. O ciclo hidrológico, ele funciona nesse perfeito equilíbrio. Entretanto, quando nós temos a influência de atividades externas,
podendo elas serem naturais ou humanas. E nós vemos principalmente que as atividades humanas elas aceleram algumas alterações no ciclo hidrológico. Então, vamos ver alguns dos impactos que o ciclo pode ser afetado. Então, por exemplo, muitas vezes a gente vê nos noticiários as enchentes. Isso é causado porque, geralmente, a população humana ela ocupa a beira de corpos d'água, porque, afinal, o ser humano necessita de água. Ele precisa de água para viver. E a gente vê que a população ocupou principalmente beiradas dos corpos d'água, beiradas de rio e de riacho, até dos oceanos, tanto que quando nós vemos o censo do IBGE, a maior parte da população ocupa o litoral do Brasil. Quando a gente vê a população humana ocupando, consequentemente ocorre a urbanização. A urbanização acarreta no quê? No desmatamento, na pavimentação e tudo mais. E isso vai alterando as propriedades do solo. E também uma outra coisa, quando ocorre precipitação, é normal que haja um aumento da quantidade de água nos corpos hídricos. Entretanto, na verdade, não é natural que ocorra a urbanização, né? O estado natural daquele ambiente não é com uma zona urbana ocupando. Então, quando tem a precipitação e essas áreas elas acabam ultrapassando seus limites, acabam ocorrendo as cheias, logo nós temos as enchentes, que também nós sabemos que podem ser causadas, podem ser, na verdade, aceleradas também pelo descarte inadequado de lixo. E também nós temos o assoreamento, que também nesse processo do desmatamento, tanto para a ocupação humana como também para outras atividades como a pecuária e tudo mais, o solo ele começa a ficar muito erodido. Ele começa a não ter uma sustentação, a sustentação natural que ele tem. E com isso ocorre muitas vezes a erosão, principalmente em corpos hídricos. E com o tempo vai se depositando os sedimentos nas beiradas dos rios e fechando o curso d'água, afetando consequentemente as bacias hidrográficas. Sabemos que o Brasil é colonizado por bacias hidrográficas e que os seres humanos ocuparam por esse recurso, né, de quererem água e tudo mais. Entretanto, não havendo planejamento dessa ocupação e tudo mais, tem essas consequências. Outra coisa é que também nós temos os ambientes poluídos, não somente pelo descarte inadequado de lixo nas regiões urbanas, mas também na agropecuária, quando vemos o despejo de agrotóxicos e tudo mais, quando ocorre o escoamento superficial, que isso é totalmente natural, esses agrotóxicos eles são transportados. E também, né, o lixo da zona urbana também é transportado. Também nós sabemos que o Brasil não tem um bom saneamento básico e com isso ocorre um despejo direto nos corpos hídricos e com isso não somente afetando a aparência, parâmetros também da água que estão em equilíbrio e estão de acordo com a qualidade ambiental estabelecida. E, consequentemente, nós temos doenças que acabam surgindo no ciclo hidrológico, porque, afinal, quando nós temos uma mudança nele, quando nós temos uma poluição, logo doenças oportunistas, diversos vírus, bactérias acabam surgindo e, com isso, afeta, consequentemente, a vida humana. Então, basicamente, era isso que eu queria trazer sobre o ciclo da água, propriedades da água, alguns impactos antropogênicos. Eu fico à disposição de alguma dúvida e tudo mais que vocês tenham, então coloquem na plataforma ou me contatem diretamente. E é isso, pessoal. Espero que esteja claro a vocês e muito obrigada pela atenção.